Existe uma prisão que ninguém te colocou à força. Você entrou sozinho. Aos poucos, sem perceber, foi construindo as grades com os olhares dos outros, com os comentários que nunca aconteceram, mas que você imaginou 1000 vezes, com a aprovação que você passou anos perseguindo sem jamais conseguir o suficiente. Essa prisão tem um nome: a opinião alheia. E a arte estoica de quebrar essas grades é uma das ferramentas mais poderosas que a filosofia já produziu. Bem-vindo à Forja da Vontade. Hoje o tema é a indiferença deliberada, não como cinismo, não como arrogância, mas como a forma mais elevada de liberdade interior que um ser humano pode alcançar. Marco Aurélio foi um homem que tinha todo o motivo do mundo para se preocupar com a opinião alheia. Era imperador, era observado por milhões. Cada gesto seu era analisado, julgado, comentado. E mesmo assim, nas suas meditações, esse diário, que nunca foi escrito para ser lido, ele registrou uma das observações mais honestas e devastadoras sobre a natureza humana: é algo que nunca deixa de me espantar. Amamos a nós mesmos mais do que a qualquer outra pessoa, mas nos importamos mais com a opinião dos outros do que com a nossa própria. Se um Deus aparecesse para nós e nos proibisse de esconder nossos pensamentos ou imaginar qualquer coisa sem imediatamente gritá-la, não passaríamos nem um dia sequer. Tamanha é a importância que damos à opinião dos outros em vez da nossa. Lê isso de novo. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo ocidental, confessa que essa contradição o espantava. Que nos amamos tanto, mas cedemos tão facilmente o controle da nossa paz interior a pessoas que, na maioria das vezes, mal nos conhecem e mal se conhecem. E ele foi ainda mais fundo quando expôs a ilusão da fama e da aprovação pública. Nas Meditações, ele escreveu: fama duradoura e oblivion. Que são os homens cujas opiniões e vozes constituem a fama, que são os que te aplaudem hoje. E depois completou com uma imagem que deveria encerrar qualquer debate sobre o tema: uma plateia aplaudindo. Não. Nada mais do que o estalar de línguas, que é tudo que o elogio público representa: um estalar de línguas. Pensa nisso. O imperador de Roma, que recebia ovações de multidões, que era celebrado em todo o mundo conhecido, descreveu o aplauso humano como o estalar de línguas, não como algo valioso, como ruído. Porque Marco Aurélio havia compreendido que o valor de uma coisa não pode depender do som que outros fazem ao aprová-la. O ouro não fica mais valioso quando alguém o admira. O esmeralda não fica com defeito quando ninguém o elogia. Beleza, justiça, bondade, humildade são melhoradas pelo elogio ou prejudicadas pelo desprezo? Não. O que é verdadeiramente bom é suficiente em si mesmo. E o que só existe quando alguém aplaude esse não é o tipo de bem que vale a pena perseguir. Mas Sócrates já havia ensinado isso séculos antes de Marco Aurélio nascer. E Epicteto o absorveu com a profundidade de quem entendeu pela própria pele o que é não ter poder sobre nada externo. No primeiro capítulo do seu manual, Epicteto estabelece o fundamento de toda a filosofia estoica com uma clareza que corta qualquer justificativa às coisas que há no mundo. Umas estão em nossa mão e outras não. Em nossa mão estão a opinião, o apetite, o desejo e o aborrecimento. Numa palavra, todas as obras que são nossas. Não estão em nossa mão o corpo, a fazenda, nem a honra, nem o senhorio. Em efeito, nenhuma das que não são obra nossa. Gravou isso? A honra, a reputação, a aprovação alheia, o conceito que os outros formam de você não está em sua mão. Nunca esteve. Quem tem o poder de te dar ou retirar reputação são os outros, com seus caprichos, seus preconceitos, suas próprias sombras. E Epicteto foi explícito sobre isso: a boa reputação não depende de nós, mas daqueles que podem a seu favor e capricho formar de nós o conceito que muito quiserem. Perseguir isso é perseguir algo que nunca será inteiramente seu. É correr atrás de uma sombra que muda de forma conforme a luz de quem a projeta. E no capítulo seguinte, Epicteto explica o que acontece com quem confunde o que é seu com o que não é. As coisas que não estão em nossa mão são de si, fracas, servis, embaraçadas e sujeitas. Esse é o estado do homem que vive para a aprovação externa. Fraco porque depende de algo que não controla. Servil porque se torna escravo do humor alheio. Embaraçado porque vive constantemente preso em 1000 considerações sobre o que os outros vão pensar. E sujeito ao poder de qualquer pessoa que tenha opiniões sobre você. Isso não é liberdade, é escravidão voluntária. E o paradoxo cruel é que quanto mais você busca aprovação, menos ela chega de forma satisfatória e mais você precisa dela para se sentir inteiro. Mas antes de Epicteto entregar a chave, vale pausar nessa imagem que ele construiu sobre as coisas externas. Ele as chamava de alheias não porque fossem sem valor, mas porque pertenciam a uma esfera que nunca seria completamente controlável por você. E havia uma consequência direta disso que ele tornava muito explícita: engrandecer-se por causa de coisas alheias é uma ilusão.
No capítulo 11 do manual, ele escreveu: quando alguém te diz tem um cavalo formoso, saiba que te honras do teu cavalo ser bom, pois que é em efeito o que é teu, o uso das coisas que vês. Pelo que quando delas usares como deves e a natureza pede, então te glorie, porque então te poderás louvar com razão de algum bem teu. Olha o que ele está dizendo. Se você tem uma boa reputação porque fez coisas certas, porque agiu com integridade, porque desenvolveu caráter, isso é seu. Isso depende de você. Mas se você tem reputação porque outros decidiram te dar, ela nunca foi sua de verdade. Pode ser tirada da mesma forma que foi concedida. E a pessoa que se apega à reputação que outros concedem está, na verdade, vivendo com algo emprestado que precisa ser devolvido a qualquer momento. E então Epicteto entrega a chave. No capítulo 10 do manual, ele escreve talvez a frase mais transformadora de toda a filosofia estoica: perturbam aos homens não as coisas, senão a opinião que delas têm. A morte em si não tem nada de temível. Se o tivesse, também Sócrates a teria por terrível, e Sócrates não a teve. O que mata não é a coisa, é o juízo que você formou sobre ela. O que te paralisa não é a crítica de alguém, é a importância que você decidiu dar a essa crítica. O que te devasta não é ser ignorado, é a conclusão que você tirou de que ser ignorado significa que você não vale nada. Essas conclusões são suas, elas vivem dentro de você. E porque vivem dentro de você, você tem o poder de examiná-las, questioná-las e, se necessário, descartá-las. Isso é o que Epicteto chamava de uso correto das imaginações, o exercício de não deixar que representações externas invadam a alma sem passar pelo tribunal da razão. Marco Aurélio praticava isso com uma disciplina que aparece ao longo de todas as meditações. Em determinado momento ele escreve: hoje escapei da ansiedade, ou não descartei-a. Porque estava dentro de mim, nas minhas próprias percepções não fora. Perceba a distinção. Ele não esperou que as circunstâncias melhorassem para se sentir livre. Ele descartou a ansiedade, como se descarta algo que não é necessário, que não pertence ao lugar onde está, porque compreendeu que as coisas externas ficam lá fora, do lado de fora. Elas não invadem a não ser que você as convide. E em outro momento, ele escreve: as coisas externas não são o problema. É sua avaliação delas, que pode ser descartada a qualquer momento. 5 palavras que encerram décadas de filosofia em uma só instrução prática. A avaliação é sua, pode ser descartada agora, e existe um exercício que Marco Aurélio recomenda e que desmorona completamente o poder dos julgamentos alheios. Ele diz: entre na mente deles. E você encontrará os juízes que tanto teme e verá como eles julgam a si mesmos. Esse é um dos insights mais libertadores de toda a filosofia. Os homens que você teme que te julguem, que te critiquem, que te desprezem, entre na mente deles. Você encontrará insegurança, confusão, contradição. Pessoas que raramente cumprem seus próprios padrões, que se julgam severamente por suas próprias falhas, que passam a vida perseguindo a aprovação de outros que também estão fazendo o mesmo. Você quer a aprovação de pessoas que chutam a si mesmas a cada 15 minutos. A aprovação de quem despreza a si mesmo é essa moeda pela qual você está negociando sua paz interior. Marco Aurélio completou o pensamento em outro lugar: as pessoas que elogiam ou criticam estão ambas destinadas ao mesmo fim, morrem logo. Aquele que elogia e aquele que é elogiado, aquele que lembra e aquele que é lembrado, todos morrem. Toda a terra não passa de um ponto no espaço, mas a indiferença estoica não é frieza, não é isolamento, não é arrogância de quem se acha superior. Marco Aurélio é cuidadoso em fazer essa distinção. Ele escreve: nada além de fazer o que a sua natureza exige, desprezado ou honrado, apenas fazer o que precisa ser feito, frio ou com calor, cansado ou descansado, morrendo ou ocupado com outras tarefas. A indiferença estoica não escolhe as circunstâncias, escolhe a ação correta independente das circunstâncias. E há uma das frases mais econômicas e poderosas das meditações que resume tudo isso: aceitar sem arrogância, deixar ir com indiferença. Não te infles quando as coisas vão bem, não te destruas quando as coisas vão mal. Aceita sem arrogância, deixa ir com indiferença. Essa postura de equanimidade, de não ser elevado pelo elogio nem destruído pelo desprezo, é o que os estoicos chamavam de verdadeira liberdade. A liberdade que ninguém pode te tirar porque não depende de ninguém te dar. E Epicteto ensinou como manter essa postura, especialmente quando as provocações chegam de pessoas próximas. No capítulo 29 do manual, ele avisa seu discípulo: se você decidir empreender o estudo da sabedoria, prepare-se, que logo se hão de rir de ti e zombar e dizer: tão depressa se fez este filósofo. E carranca não a tenhas, mas naquilo que te parecer que é o melhor, assim está firme, para não te moveres daquele lugar, como se Deus te pusera nele.
E tem por certo que se permaneceres no mesmo estado, os que primeiro zombavam de ti depois se admirarão. Mas se te deixas vencer deles, com dobrado motivo zombarão de ti. Isso é um ensinamento que vai muito além da filosofia. É uma lei humana. Quem mantém o curso, quem não se abala pelas risadas, quem persiste no que escolheu com seriedade eventualmente ganha o respeito até de quem zombou. Mas quem desvia para agradar os zombadores perde duplamente, perde o caminho que escolheu e perde também o respeito de quem o desvio pretendia conquistar. Marco Aurélio deixou uma das prescrições mais práticas e belas sobre como encontrar o refúgio interior que a indiferença estoica exige. Ele escreveu: as pessoas tentam fugir de tudo para o campo, para a praia, para as montanhas. Você também deseja isso. O que é idiota você pode fugir a qualquer momento, indo para dentro de si. Nenhum lugar é mais pacífico, mais livre de interrupções do que a sua própria alma, especialmente se você tem outras coisas em que se apoiar. Um instante de recolhimento e lá está tranquilidade completa. E por tranquilidade entendo uma espécie de harmonia. O refúgio não é um lugar físico, não é uma praia, não é uma cabana, não é o silêncio de uma manhã. O refúgio é uma postura interior que você pode acessar agora, no meio do barulho, no meio da pressão, no meio das opiniões de todo mundo sobre você. Basta ir para dentro, basta lembrar o que está em seu poder e o que não está. Basta aplicar o critério que Epicteto estabeleceu no começo de tudo isso está em minha mão ou não está. Se não está, não é seu problema. Se está, cuide disso e não se distraia com o resto. Isso é o que significa parar de se importar com o que não importa. Não é a apatia de quem desistiu, é a precisão de quem aprendeu a distinguir o que merece sua energia e o que não merece, o que depende de você e o que não depende, o que constrói sua vida interior e o que apenas faz barulho ao redor dela. Os estoicos não viveram alheios ao mundo. Marco Aurélio governou um império. Epicteto ensinou centenas de discípulos. Eles se importavam profundamente com as pessoas ao seu redor, com a justiça, com o bem comum, mas eram radicalmente indiferentes ao que pensavam deles, ao aplauso ou ao desprezo, à fama ou ao esquecimento. Porque compreenderam que importar-se com essas coisas é trocar o que é seu, a tranquilidade da alma, a clareza da mente, a integridade do caráter por algo que nunca será inteiramente seu, a aprovação de outros seres humanos igualmente frágeis, igualmente confusos, igualmente mortais. Você não precisa mais da aprovação deles para saber quem você é. Você já sabe. E se ainda não sabe, é para dentro que você precisa ir, não para fora. Porque o que você encontrará lá dentro é a única coisa que os estoicos consideravam verdadeiramente preciosa: a capacidade de usar as próprias imaginações com razão, de julgar as coisas como elas são, de agir com integridade não porque alguém está vendo, mas porque é o que sua natureza exige. Isso é o que permanece quando o aplauso acaba, quando a reputação some, quando até a memória de você se dissolve na imensidão do tempo. O caráter que você construiu, a mente que você forjou, a liberdade interior que você cultivou enquanto os outros esperavam a aprovação que nunca chegava. Se este vídeo te moveu, deixa o like e se inscreve na Forja da Vontade. Cada semana, uma nova lição forjada nos textos dos maiores filósofos da história, sem ruído, sem enfeite, só o essencial. Nos vemos na próxima Forja.